Bem, meus irmãos, como todos sabem, nós estamos fazendo o estudo, estamos tendo nossa EBF, adultos, Escola Bíblica de Férias, em classe única, e tivemos aquela aula maravilhosa. Até hoje eu estou pensando nela, domingo passado, do Jadson. E hoje vamos dar início a um novo bloco de temas, né? Que trata-se de cosmovisão cristã. E assim, coube a mim uma tarefa bem difícil, que é com base na revista, né, que a gente está tomando por base de nossa editora, Confessional Cultura Cristã. A aula, na verdade, hoje são de 2 lições, tá certo? A primeira é o que é e para que serve cosmovisão. E a segunda é especificamente sobre a cosmovisão reformada. Então, no título foi juntado tudo ali, o que é, para que serve e como é a cosmovisão reformada. Mas, assim, eu vou me esforçar para a gente dar uma pincelada geral. E aí, os irmãos vão ver que eu coloquei algumas citações aqui de alguns autores. Isso aqui, na verdade, é uma pista para quem quiser aprofundar no assunto, tá certo? Não vai dar tempo de falar o que a gente gostaria, né? Mas, de qualquer forma, vamos, se Deus quiser, pelo menos fazer a introdução. E esse mesmo tema continuará nos próximos domingos, tá certo? Mas então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Cosmovisão. Que bicho é esse? O que é isso? É uma palavra que talvez alguns nunca tenham ouvido. Mas ela é bem simples. Quando a gente pega a própria etimologia da palavra, a gente tem a ideia bem certeira do que a gente está falando. Cosmo dá a ideia de universo, de todo. E visão é visão. Ou seja, digamos assim, fazendo uma leitura bem literal, é a visão de mundo, certo? A gente vai encontrar também outras definições por aí. Por exemplo, se você for no dicionário, vai estar lá, cosmovisão é concepção de mundo, mas também é popularmente conhecida como perspectiva de vida. Irmãos, está dando para ver bem a letra, o tamanho da letra? Que bom. Mas, por exemplo, quando você vai para as ciências sociais, se usa muito o termo sistema de valores, certo? Que, inclusive, é estudado por um ramo da filosofia, né? A axiologia. E, por exemplo, no pensamento marxista se chama de ideologia. Claro que nem todo mundo que usa essas palavras estão pensando a mesma coisa, tá certo? Mas, assim, é basicamente essa ideia de concepção de mundo. Mas aí eu trouxe uma definição, que na verdade são 2, né, de 2 autores aí, que mostram o que é que a gente fala, o que é que a gente quer dizer quando a gente usa o termo cosmovisão. E aí eu peguei definições bem sintéticas aí, que a primeira delas diz assim, é a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. O que é legal dessa definição é porque ela é bem objetiva, né? E assim, quando fala aí, a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas aí é tudo, gente. É simplesmente tudo. Coisa é uma palavra boa, né? A gente usa para... Eu coisei isso, né? Coisei aquela coisinha. Então, coisas, desde a criação do universo, desde o fato de se existe ou não vida extraterrestre, desde o fato... a decisão, se você vai ou não sonegar um tributo. Tudo isso você age baseado no seu sistema de crenças. E aí uma outra definição seria o seguinte, a estrutura de entendimento que usamos para que o mundo faça sentido. Ou seja, a nossa maneira de enxergar a vida, nossa interpretação do universo, nosso guia para a realidade. Olha só, eu vou falar disso daqui a pouco, mais um pouco, mas todos temos uma cosmovisão.
Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós não agimos arbitrariamente no mundo. Nós não tomamos decisões arbitrárias. A gente age conforme determinados princípios que nós mesmos consideramos importantes. A estrutura, ou o conjunto, ou o sistema desses princípios forma a nossa cosmovisão. Então veja, às vezes, com uma conversa rápida com alguém, você pode pescar alguns elementos da cosmovisão daquela pessoa. Por exemplo, se o casamento está indo meio mal, difícil, o divórcio é uma opção. A resposta a isso vai mostrar a cosmovisão daquela pessoa. O que é que eu faço com o meu dinheiro? Quem é o responsável pela inflação? O que é que eu acho do governo? Por que eu venho à igreja? O que é que me faz, o que é que me motiva a levantar domingo de manhã e vir para a igreja? Veja, a resposta que cada um dá vai dar pistas de sua cosmovisão, dos princípios pelos quais ela age. Tem um autor, pode passar. Tem um autor um outro, né, além desses dois que eu citei, do Walters e do Ricken, ambos livros da editora Cultura Cristã, que é uma das maiores autoridades nesse assunto, né? E eu vou falar também daqui a pouco, ele escreveu um livro que eu acho o título fantástico, O Universo ao Lado. Inclusive a capa dele, na versão brasileira, é bem bonita e bem sugestiva. Quem traduziu foi a editora Monagismo. E ele tem assim uma imagem de 3 pessoas caminhando normal e suas cabeças são planeta Terra. E assim, a ideia do livro é o universo ao lado. Você está do lado de uma pessoa e ali pode ser um universo totalmente diferente do seu. Ali tem uma outra cosmovisão, ali tem um outro planeta. Muitas vezes. E esse livro, inclusive, é um livro-texto usado em faculdades, não apenas cristãs, mas porque ele traz as grandes cosmovisões de hoje. Ele elenca algumas e eu daqui a pouco vou citar. Mas aí, depois que ele escreveu esse livro, ele escreveu outro, que é esse aí, dando nome ao elefante. Que foi assim, ele disse, eu falei sobre cosmovisão, mas eu senti a necessidade de fazer um mergulho na história, na filosofia, para entender melhor o que é cosmovisão. E aí ele traz esse conceito aí nesse livro. Aí esse já é mais longo, é mais bonito, mais elaborado, mais difícil. Mas preste atenção. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação essencial do coração. Preste atenção a isso, é uma orientação essencial do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições. Pressuposições são coisas que a gente tem por verdadeiras, independente de comprovação. E aí, essas premissas podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Você pode construir a sua cosmovisão em cima de coisas que não existem, de mentiras. Mas é a sua cosmovisão e você vai agir de acordo com ela. E aí, vamos lá. Pode ser expressa como uma história, um conjunto de pressuposições que sustentamos de forma consciente ou subconscientemente, de forma coerente ou não, a respeito da constituição básica da realidade e que oferece o fundamento sobre o qual vivemos, nos movemos e existimos. Essa é a definição mais analítica de cosmovisão. E aí eu quero chamar a atenção justamente para essa orientação essencial do coração. Inclusive, o autor, isso aqui já é uma correção no pensamento dele mesmo do outro livro. Ele disse que tinha entendido cosmovisão num sentido muito racional. Mas ele viu que, na verdade, é uma questão de coração, é inclinação.
que forma nossa cosmovisão. E veja que a gente pode viver de modo coerente com ela ou não. Aliás, nós como cristãos temos bastante experiência nisso, né? A gente professa a fé. Nossa fé, a gente professa, tem determinados pontos que a gente diz: eu creio nisso, eu creio naquilo outro. A forma, digamos, mais histórica e mais ecumênica dentro do cristianismo como um todo é o credo apostólico. Veja que tem várias afirmações ali sobre o que você crê. Dividido em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nem sempre a gente vive de acordo com isso. Não é verdade? Nem sempre a gente lembra, por exemplo, que Deus é soberano. Veja o nosso desespero, muitas vezes, diante de determinadas situações. Nem sempre a gente lembra que Deus é bom. Veja a suspeita que a gente levanta no nosso coração, muitas vezes. Por que Deus está fazendo assim? Mas cosmovisão é esse fundamento sobre o qual vivemos. Meus irmãos, deixa eu só dar uma pausa aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, falar, contrapor, fique à vontade, tá certo? Fique à vontade mesmo. Se eu vou responder, eu não sei, mas perguntar, pode mandar aí. E aí vejam só, a cosmovisão, portanto, ela engloba tudo a respeito do que podemos nos posicionar, desde a importância da vida, da família ou da honestidade, por exemplo, até a existência de Deus. Como eu disse, todos têm e agem conforme uma cosmovisão, ainda que não se deem conta disso. E aí eu gosto sempre de usar uma ilustração, que é bem básica, mas bem legal. Ela é tão básica que muita gente acha assim, que ilustração besta. Cosmovisão é como se fosse óculos. Só que, veja, porque toda ilustração ela tem limites, né? E aí, por isso que alguns criticam. Mas pense num óculos que você não consegue tirar. Pense num óculos preso aqui. Cosmovisão é a lente pela qual você enxerga tudo mais. É por isso que, na verdade, uma comparação melhor seria com o próprio olho, né? Mas a imagem dos óculos é bem mais visual. Você olha tudo, e quando eu falo olhar, não é só no sentido de visão. Você interpreta tudo com base nas suas lentes. Nas suas lentes. Bem, tá, beleza. Todo mundo entendeu mais ou menos o que é cosmovisão? Ainda teria muito a se falar sobre cosmovisão. É um conceito usado, inclusive, amplamente fora do cristianismo. Ele surgiu fora do cristianismo. Mas a questão aqui nós, por que será que o pessoal da superintendência resolveu estudar esse tema? O que é que isso tem a ver com a igreja? A Bíblia fala de cosmovisão? Podem responder. A Bíblia fala de cosmovisão? Sim e não. Não, você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. Não vai. Mas ela está repleta desse assunto. Não que ela só fala isso ou foque só nisso. Ou isso seja o seu assunto principal. Mas a Bíblia está repleta. Gente, Gênesis 3. Estão lembrados do que aconteceu no Jardim do Éden?
Resumindo, foi isso, não foi? Deus disse a Adão: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, ou seja, Satanás, chegou e disse: coma. Não foi isso? Não, não foi isso, gente. É raro. Não foi isso que aconteceu. Deus disse: não coma. Mas se você for ler lá, a conversa da serpente com Eva, você vai notar uma coisa interessante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gente, a serpente não diz em nenhum momento: coma da árvore, do fruto. A serpente nem sequer oferece diretamente. Sabe o que é que a serpente fez? Ela fez uma coisa muito mais sinistra e sofisticada. Até aqui, Adão e Eva tinham uma cosmovisão que enxergava Deus como bom, como provedor, como criador que dá abundantemente tudo à sua criatura, principalmente a coroa da criação, o homem e a mulher. Mas sabe o que é que Satanás fez? Ele nem precisou oferecer, gente. Olha aí no texto, ele não oferece. Sabe o que é que ele faz? Ele ajusta ou desajusta a cosmovisão de Eva. Faz com que ela mude o olhar, troque as lentes, e agora veja tudo embaçado, tudo escuro. Agora, para Eva, Deus é um cara egoísta, malvado, que está escondendo algo. E aí, pronto, o trabalho estava feito. O trabalho estava feito. Satanás não ofereceu o fruto. Ele redefiniu a cosmovisão de Eva. E aí, olha só, vendo ela que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto. Vamos lá para Deuteronômio 6. É um texto bem conhecido, inclusive o tema anual de nossa igreja está baseado aí neste capítulo. Essa é uma passagem que nós que lidamos com ministério infantil, vez ou outra estamos voltando a ela, falando aos pais sobre ela. Deus aqui, e esse aqui é um texto fundante para os judeus, viu, gente? Eu não falei do credo apostólico como um texto fundante, digamos assim, além da Bíblia, obviamente, e não com a mesma autoridade, mas em termos de confissão de fé feita pela igreja
é um termo, digamos, fundacional da fé cristã, que resume alguns aspectos da Bíblia. A confissão de fé fundamental do judeu é chamada de Shema, que está aqui em Deuteronômio 6. Shema é a palavra ouve. Ouve, Israel, o teu Deus é o único Senhor. Vamos lá. Olha só como é que se forma a cosmovisão. Olha como Deus dá importância a isso. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus está dizendo: formem assim a cosmovisão correta. É assim que se forma uma cosmovisão correta. Só que Deus sabia o seguinte: assim como aconteceu no Éden, a coisa poderia e iria desandar. A cosmovisão poderia mudar. E olha só como o texto continua. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, atenção, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lembre que Moisés escreveu isso aqui, nas planícies de Moabe, antes do início das guerras de conquista pela terra prometida. E Deus está avisando: olha, vocês estão aqui todos, tudo animadinho, tudo espirituais, mas preste atenção, vocês vão entrar, vocês vão ter prosperidade, guardem-se, para que vocês não esqueçam. E a cosmovisão de vocês, centrada em mim, passe a estar centrada em vocês. E vocês digam: fomos nós quem conquistamos isso. E essa é a história de Israel, como a gente conhece depois. Mas vamos lá. Isso aqui só são alguns exemplos, tá? O Sermão do Monte. A gente estava e vai continuar, eu acredito, ouvindo pregações do pastor Felipe no Sermão do Monte. E vejam, o Sermão do Monte é a formação de cosmovisão cristã. A gente às vezes entende o Sermão do Monte como uma nova lei. No sentido, a gente tem uma aproximação legalista dele. Mas o que Jesus faz ali, recorrentemente: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Jesus está dizendo: vocês precisam ajustar a cosmovisão de vocês. Um outro exemplo, todo mundo conhece o texto de Romanos 12, não conhece? 12, 1 e 2. É interessante o seguinte: vocês sabem que a carta de Romanos, ela tem
ela pode ser dividida em duas grandes partes, né? Do capítulo 1 ao 11 e do 12 ao fim. O que é que acontece do capítulo 1 ao 11? Paulo fala de doutrina. Paulo fala do que Deus fez em Cristo. Inclusive, ele vai subindo. Quando chega nos capítulos 9, 10, 11, é coisa até difícil de entender, né? Aí quando chega no capítulo 12 em diante, ele começa assim, o que é muito comum nas cartas de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha só, ele está dizendo assim, uma vez que vocês entenderam tudo isso que eu disse, 11 capítulos. Por causa disso, por causa desse ensino, dessa doutrina, ou seja, eu expliquei aqui as misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Entendido isso, vocês devem viver de determinado modo. E aí vem essa parte final do livro de Romanos. E aí ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele roga para que você renove a sua mente. Gente, na Bíblia não tem essa coisa de cabeça e coração separados, não. Pela renovação da vossa mente. Ou seja, trabalhem a cosmovisão de vocês. É interessante que lá no capítulo 1, Paulo começa falando porque tudo deu errado. Ele começa falando do pecado que abrange a todos. Vocês sabem, né? Romanos começa Paulo com uma metralhadora giratória, né? Ele diz, todo mundo pecou. Aí ele depois diz, como se assim, você é judeu, está ouvindo, está pensando que eu estou falando dos gentios? Não, estou falando de você também. Aí gira a metralhadora para os judeus. Aí depois que fala dos judeus, ele volta para os gentios. Os 3 primeiros capítulos é falando disso. É dizendo, nenhum de vocês presta. Todos são pecadores. Mas é interessante que lá no capítulo 1 ele começa assim, dizendo que o homem, tendo conhecimento de Deus, não deu glórias a Deus. E por isso seus raciocínios se tornaram nulos. Estão vendo a questão da cosmovisão? E aí quando Paulo vem para a parte prática, falando para cristãos, dizendo como eles devem viver, ele diz, vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam ter um conjunto de princípios que vão dirigir a vida de vocês. E enfim, a cosmovisão errada também leva a atitudes erradas, né? A gente vê isso no Salmo 10 e, como eu disse, no Salmo 1. O Salmo 1 é assim, né? É uma espiral para o Romanos 1. Os raciocínios se tornaram nulos, e aí Deus os entrega uma coisa, depois entrega outras, tal. Às vezes a gente... Daqui a pouco não vai ser mais nem permitido falar isso, né? Mas a gente precisa falar. A gente às vezes olha para uma sociedade homossexualizada e pensa, meu Deus vai trazer julgamento, rapaz, pesado sobre a sociedade por causa disso. Tem um sentido que isso está correto, mas você está perdendo algo de Romanos 1. Romanos 1 diz que isso já é o julgamento. Deus já entregou. O Ocidente já está entregue a si mesmo, gente.
Isso já é sinal de julgamento. Leia Romanos 1. A gente não tem tempo para voltar lá e... Diz, por que vocês se negaram a louvar a Deus? Deus os entregou. Tome. E aí, a desonra dos corpos entre si. Mas vamos lá, vamos voltar. Pode passar aí. Gente, posso continuar? Tá tranquilo? A gente pode falar em guerra de cosmovisões. Inclusive, esse é o título também de um livro, bem legal. Também da editora Monergismo. E eu comprei esse livro porque na contracapa diz assim: o que é que dinossauros, extraterrestres e homossexualismo têm em comum? Aí eu comprei para ver. E mostra como todas as ideias, o materialismo, o naturalismo, que diz que tudo vem da evolução, como tudo conflui para uma cosmovisão anti-Deus. Mas vamos lá, como eu disse, o James Sire, ele, no livro O Universo ao Lado, ele cataloga as seguintes grandes cosmovisões que moldam o mundo hoje, certo? Teísmo cristão, a gente não vai ter tempo de tratar cada uma delas, claro. Teísmo cristão, que é a visão bíblica. E aí vem o deísmo, que é aquela visão que até acredita em Deus, que Deus criou todas as coisas, mas não acredita num Deus que governa, num Deus que age na história. É aquela tese do relojoeiro, acho que todo mundo já ouviu falar, né? O relojoeiro põe o relógio para funcionar e depois o relógio funciona por si mesmo. Não precisa mais do relojoeiro. E aí vem naturalismo, niilismo, existencialismo, o monismo panteísta oriental, a nova era. A nova era é a religiosidade, é a espiritualidade sem religião, né? Que é muito em voga hoje em dia. O pós-modernismo e o teísmo islâmico. Gente, essas são as grandes cosmovisões que moldam o mundo hoje. E aí, nesse livro que eu citei, de Guerra de Cosmovisões, o autor Ken Han diz assim: gerações estão sendo treinadas numa religião secular, anti-Deus, sendo doutrinadas a crer que o universo e tudo o que nele existe pode ser explicado sem Deus. O secularismo, com seu relativismo moral, está em direta oposição ao cristianismo e à sua moralidade absoluta. É interessante que, quando a gente olha esse catálogo, a gente pensa, são muitas cosmovisões, né? Mas se você for espremer, você reduz a duas. A visão bíblica sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, e todas as demais, que são antibíblicas. E é interessante que essas visões antibíblicas, elas unem esforços. A ponto de se transformar num poderoso instrumento de formação de mentes. Quem aqui é pai e mãe, avô e vó, avô e avó, e que acompanha o ensino e o entretenimento infantil, sabe o que é que a gente está falando. Cada desenho animado, cada filme, cada documentário, cada material escolar procura inculcar, eu estou usando o mesmo termo lá de Deuteronômio, procura inculcar que Deus não existe,
que não há sentido a não ser aquele que você busca. Que não há absolutos morais, que tudo é relativo. Eu não sei vocês, mas eu, como pai, às vezes, chega a dar parece que vai desfalecer assim. Você diz, rapaz, os inimigos são tantos, são tão grandes, estão em todo lugar que... Aí eu me lembro que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É a única esperança. E é a esperança que funciona. Mas veja, tudo conflui, você olhando para esse catálogo, tirando um pouco, assim, em termos de finalidade, tirando um pouco o teísmo islâmico, mas no Ocidente, tudo conflui, se une para uma coisa só. E aí a gente às vezes não percebe como a gente assume uma profissão de fé, mas como esses valores estão entranhados. Ou seja, como a gente é incoerente nas nossas cosmovisões. Nos Estados Unidos, aqui a gente não tem institutos de pesquisa que façam isso, assim como lá já há muitos anos que é feito de forma bem técnica. Mas as pesquisas lá apontam que... E o meu evangélico é bem parecido com o nosso, né? Para o bem e para o mal. Que os índices de violência doméstica, divórcio, aborto, endividamento, gastos, a forma como você gasta seu dinheiro, sonegação de impostos. Os níveis no meio evangélico são praticamente os mesmos dos de fora. Não é, Eric? A gente professa a fé, mas vive como um mundo. O que é que a gente faz com nossas horas livres? Como a gente gasta nosso dinheiro? Os mesmos padrões degradantes, viciantes que o mundo usa estão presentes entre nós. Quantos senhores nós temos, né? Quantos ídolos. A gente não está ouvindo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A cosmovisão humanista, secular, anti-Deus, se insere. Aqui é um movimento como uma cobra mesmo, né, para lembrar a serpente. Se insere sorrateiramente. E muitas vezes a gente está agindo de forma que não bate com a nossa cosmovisão cristã e a gente nem percebe. Gente, isso em tudo, tá? É interessante que, às vezes, até coisas bem banais assim. Eu sei que isso não é um exemplo, ou não está provando nada esse exemplo. Mas eu acho curioso como, às vezes, por exemplo, quando a gente recebe a notícia de óbito de alguém, um cristão entre nós fala assim, vai com Deus, que ele vá com Deus, que ele vá na paz, né? Isso não bate com a nossa cosmovisão, isso é espiritismo. Eita, Felipe, está exagerando. É um exemplo simplesmente que me veio à mente. Mas em vários aspectos e decisões da nossa vida, a gente age como pagãos.
a gente separa o Deus que a gente canta, serve, adora, ora ao domingo, dos deuses que a gente serve nos demais dias da semana. Gente, eu digo isso com tristeza e com peso no meu próprio coração. Eu não estou aqui como acusador não, tá? Eu falo sobre o que eu conheço. Mas vamos lá. E aí, entrando na segunda parte da aula, que é a segunda aula, né? A cosmovisão reformada. Veja, o teísmo cristão, atenção aqui, o teísmo cristão que o Sayre fala, ele fala da visão do cristianismo em geral, tá certo? Em todos os seus ramos. Só que a gente sabe que dentro do cristianismo tem caminhos diferentes. Por exemplo, todo o cristianismo ortodoxo afirma o credo apostólico. E nós afirmamos com alegria cada um dos artigos do credo apostólico. Os católicos afirmam, a igreja ortodoxa afirma, todos os ramos do evangelicalismo afirmam, até mesmo algumas seitas afirmam. Mas eu quero falar agora de cosmovisão reformada. E aí eu peguei essa frase aí, do Herman Bavinck, que é uma frase que todo cristão concorda com ela, tá certo? É um credo bem ecumênico, do ponto de vista cristão. Deus, o Pai, reconciliou o seu mundo criado, mas caído, por meio da morte de seu Filho, e o renova num reino de Deus pelo seu Espírito. Gente, qualquer cristão vai concordar com isso aqui. Eu assino embaixo. Só que tem um detalhe. Estão vendo essas palavras em negrito? Todos os demais ramos do cristianismo, que não o reformado, eles limitam o alcance dessas palavras, ou de algumas delas, em alguma medida. Todos. Somente nós, os reformados, dizemos que a reconciliação, o mundo, a criação, a queda, a renovação, o reino de Deus, tem uma abrangência cósmica, total. Por exemplo, muitos ramos dizem que, não é, quando se fala mundo tem que estreitar mais, né? Quando se fala queda, a queda não foi tão grave assim, né? Não alcançou, enfim. O que é que nós temos como, digamos, uma nossa específica cosmovisão? A gente rejeita todo dualismo. Sabe o que é que acontece? Todo mundo que limita o alcance de cada uma dessas palavras, o resultado é a separação entre sagrado e secular, santo e profano. Aí você diz, isso não é ok não? Sim, tem um sentido que isso é ok. Mas só que aqui, sabe qual é o efeito disso? É você dizer, a religião, a fé, cuida somente do sagrado. O resto é do mundo. Vejam, um parêntese importantíssimo. Muitas vezes eu ouço gente falando, no meio reformado, assim, não existe separação entre o sagrado e o profano. Eu concordo nesse sentido aqui que eu estou falando. Mas às vezes as pessoas abusam. Veja, afirmar isso não quer dizer que, por exemplo, você possa falar ou fazer no culto, mesmo que você faz em qualquer outro lugar, numa festa ou na sua casa.
Não sei se os irmãos estão... Isso aqui é um pouco sutil, mas a questão é, Deus é Senhor de todo o universo, de todas as criaturas, e não apenas da igreja. A queda afetou toda a criação. E afetou o ser humano a tal ponto que ele se tornou totalmente incapaz de se achegar a Deus e de querer Deus. Ele se tornou morto espiritualmente. Afirmar que sagrado e profano não se separa é simplesmente dizer o seguinte: Deus, na sua palavra, reina sobre tudo. E a palavra tem algo a dizer sobre tudo. Sobre política, sobre artes, sobre filosofia, sobre cultura, sobre família. Nada fica de fora do senhorio de Cristo. É isso que significa essa totalidade aqui. Não entendam mal. Nada escapa ao senhorio de Cristo. É interessante que, por conta dessa abrangência, o teólogo Abraham Kuyper, acho que muitos de vocês conhecem, já leram, ouviram falar. Teólogo, foi primeiro-ministro da Holanda, fundou a Universidade Livre de Amsterdã. Sabe por quê? Além de pastorear, porque ele sabia que Cristo é Senhor de tudo. Claro, nem todo mundo tem chamado para ir para a política, como ele foi, por exemplo. Ele foi convidado em 1898, o quê? 120 e poucos anos atrás, né? É isso? 1898, ele foi convidado para os Estados Unidos para dar umas palestras. As palestras Stone. E o tema do conjunto de palestras dele foi o calvinismo. Inclusive tem um livro dessas palestras. E aí ele na introdução, ele diz assim, que ele acredita que o calvinismo é a única, a decisiva, a lícita e consistente defesa das nações protestantes contra o usurpador e esmagador modernismo. Veja, os termos aqui são um pouco mais datados, né? O que a gente hoje chama, né, de naturalismo, de materialismo, era chamado aqui as forças do modernismo, que tinham começado com o iluminismo. E ele disse o seguinte, gente, eu não botei isso aqui nem para ofender quem não é calvinista, tá? Nem para provocar, não. Até para perguntar, vocês concordam com isso? Bem, concordando ou não, a questão foi a seguinte: o secularismo está vindo com força total, como uma onda assim, inclusive para dentro da igreja. E ele disse que a teologia reformada era a única que tinha, por conta dessa visão de totalidade do reino de Cristo, era a única que poderia fazer frente, filosoficamente, na arena pública, a essa corrente. Concorde ou não também, o fato é que ele foi otimista demais, né? O século XX mostrou que as próprias instituições e igrejas reformadas da Europa, inclusive da Holanda, foram carcomidas por dentro.
pelas forças do modernismo. Mas enfim, vamos lá, pode passar aí. Essa frase que está nas Institutas de Calvino, para quem quiser, é no capítulo 5 do livro 1. Ela resume bem essa visão total. Para todo e qualquer rumo a que dirijas os olhos, nenhum recanto há do mundo, por mínimo que seja, em que não se vejam brilhar ao menos algumas centelhas de sua glória, da glória de Deus. Nem podes realmente de um só relance contemplar quão amplamente se estende esta vastíssima e formosíssima engrenagem, que não te sintas de todos os lados totalmente esmagado pela imensa intensidade de seu fulgor. A Abraham Kuyper é atribuída a uma frase que ele diz, o que se afirma ter dito, que não existe uma molécula, um átomo, neste vasto universo, que Deus não põe a mão e diga, isso é meu. Isso é uma cosmovisão reformada. Você não deixa nada de fora. O movimento, né, que durou cerca de um século e meio, historicamente, dos puritanos na Inglaterra, é um movimento que acentuou muito. Você pode discordar deles em várias coisas, mas os caras falavam cada assunto da vida, faziam ciência, faziam arte, faziam artesanato, faziam música, tudo pensando assim, como eu posso glorificar mais a Deus ao fazer isso? É interessante que falar sobre puritanos hoje em dia fica até meio delicado por conta de um movimento que existe totalmente distorcido, de pessoas que não, acho que sinceramente não leem os puritanos, e se leem não vivem como eles, ligados exclusivamente a questões de liturgia e tal. Mas vão para eles que os caras são bons. Eles pensava cada coisa. Como criar filhos? Vou na Bíblia ver. Como tratar meus empregados? Vou na Bíblia ver. Como eu ser um empregado? Vou na Bíblia ver. Como eu, sei lá, enfim, qualquer coisa. Tá, pode passar. Só que aí a gente chega no ponto que era já por ter chegado há vários minutos atrás, mas vamos lá. Gente, quais são os elementos de uma cosmovisão reformada? Olha, falando bem objetivamente, mas isso muda tudo. Podem acreditar. É você ver o mundo, ver as pessoas, ver a si mesmo, a partir desses 4 pontos chaves: criação, queda, redenção e consumação. Alguns dizem que são 3, aí pega redenção e consumação como uma coisa só. E aí, sendo em 2 momentos, né? A primeira e a segunda vinda de Cristo. A redenção em 2 momentos. Mas aí o resultado é o mesmo, tá?
Como assim, gente? Quando você olha para qualquer pessoa na face da terra, seja qual for o seu estado, seja qual for a sua posição social, você deve olhá-lo como um ser digno, criado à imagem e semelhança de Deus. De onde é que você tira isso? Da doutrina da criação. Mas aí você olha de novo. Digamos, um segundo olhar. Você tem que ver qualquer pessoa, de qualquer sexo, idade, posição social, cor de pele, qualquer pessoa. Você deve olhar e ver como um sujeito caído, miserável em seus pecados. Está vendo que a visão bíblica foge a essas conversas moles que tem aí no mundo? Ou muito otimistas, ou totalmente pessimistas. Não estou dizendo que isso aqui é um meio termo não, viu? A Bíblia não é isentona, não. Pelo contrário, você vê a profunda, inalienável dignidade de todo e qualquer ser humano. E ao mesmo tempo vê a profunda miséria na qual ele se encontra. Não interessa quem ele seja. E você sabe que para ele só tem uma resposta. E não está em nenhum desses projetos por aí afora. A única resposta é na redenção que há em Cristo Jesus. E mais, você olha para esse mundo, para tudo que acontece, sabendo que ele está caminhando para um propósito, para um fim. Dirigido por Deus e para a glória de Deus. Lembre-se que para Deus, nenhum dos planos dele podem ser frustrados. E aí você vai ganhar lentes para tudo, para o ser humano, ciência, música, artes, política, meio ambiente, trabalho ou profissão, lazer, entretenimento, cultura, casamento, família, sexo. Tudo a Bíblia fala. Fala como tem que ser. Até a igreja. E também a soberania de Deus, que perpassa tudo isso. Gente, é uma das coisas que nós, presbiterianos, mais repetimos: Deus é soberano. Pensa numa coisinha difícil de levar na prática, sério. Vocês concordam? Sabe por quê? É difícil. Se a gente realmente cresce profundamente nisso, a gente não se revoltaria, não ficaria tão aperreado, não teria tanta ansiedade com as coisas que nos acontecem. Ou que não acontecem, mas a gente acha que vai acontecer. Termina sendo um chavão, né? Deus é soberano, Deus está no controle. Mas a gente precisa botar isso no coração. Ou seja, transformar-se na nossa cosmovisão. Então veja, um Deus totalmente soberano e que a história do mundo é contada através da criação, da queda, da redenção e da consumação. Isso é uma cosmovisão bíblica. A gente precisaria, obviamente, eu sei que fica assim, sim, está meio no ar, né? Infelizmente vai ter que ficar no ar, tá, gente? A gente precisa se aprofundar nos aspectos da criação. Por exemplo, a gente vai ver a arte com outros olhos, com outras lentes. A gente vai enxergar beleza e verdade
onde ela estiver, a gente vai ver a graça comum de Deus operando, inclusive, sobre incrédulos. Alguns sendo mais talentosos, fazendo mais belos trabalhos do que os mesmos colegas cristãos. Lutero, ele disse que o sapateiro exercia vocação de Deus tão importante quanto o pastor. Veja, sabe o que é isso? Não separar. A sua vocação foi Deus que deu, exerça ela para a glória dele. É nesse sentido que não há separação entre sagrado e profano. Não deixe nada de fora. Não deixe nada de fora. Deus tem algo a dizer. Aliás, Ele já disse. A respeito daquelas perguntas que eu lancei lá no início. Divórcio é uma opção? Sonegar é uma opção? Apoiar determinadas causas é uma opção? Pode passar aí. Para terminar, gente, duas coisas. Quem gosta das crônicas de Nárnia, essa fala aí é na crônica específica do príncipe Caspian. E numa conversa, Caspian diz assim, depois de Aslan, que é o leão, falar para ele, contar a história do povo dele, era uma história de bagaceira, né? Como a nossa. E aí Caspian diz, estava aqui pensando que eu gostaria de ter tido uma ascendência mais honrosa. E aí Aslan fala, você descende de Adão e Eva. É honra suficientemente grande para que o mendigo mais miserável possa andar de cabeça erguida. E também vergonha suficientemente grande para fazer vergar os ombros do maior imperador da terra. Dê-se assim por satisfeito. Aslan sempre botando dentro da ferida, né? Criação, queda, consumação, redenção e consumação. Pegando a ilustração dos óculos. Criação, queda, redenção e consumação. Entenderam? Nossa visão foi totalmente distorcida pelo pecado. O que Cristo fez, a nossa nova vida em Cristo, começa a restaurar isso. Só que a gente ainda continua com dois óculos. Até o dia em que veremos a Deus. Até o dia em que não haverá mais pecado. Aí voltaremos a ver as coisas como elas são. No novo céu e na nova terra. Gente, para terminar, eu não sei se é possível passar aquele vídeo. Tá? Se não for, não tem problema não. Eu deixo só como tarefa de casa aqui. Teve um compositor cristão aqui no Brasil, em minha opinião, um dos maiores, chamado Janires.
Não sei quem já ouviu falar nele. Ele fundou o Rebanhão, a banda Rebanhão, também a banda Azul. E ele fez uma música, dentre várias músicas belas, em que ele fala desse olhar. A música se chama Casinha. Se o pessoal não conseguir passar ali. Gente, esse é um vídeo do YouTube, tá? Desconsidere meio aí as imagens e tal, mas foi o que eu peguei. Se for possível, com áudio que não está com letra. E ele fala em 3 partes. Ele olha para uma cidade, fala certas coisas a respeito dela. Depois ele olha para ela e já fala outras coisas. E depois ele diz que ainda existe uma cidade que vai vir. É justamente essa visão de criação, queda, redenção e consumação. E aí, por favor, se não for possível passar o áudio, chegar em casa vocês procuram no YouTube Casinha Janires, tá certo? Se não der, não tem problema. Vai dar? Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim. Atrás deste mundo tem
cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor é o amor. Larauê, lauê, lauê, lai, lai, lai. Bem, gente, espero que tenham gostado da música. Isso é cosmovisão. Olha de novo e olha adiante. Deus abençoe a todos.